Boa noite a todos. Vou pedir a vocês que abram a Bíblia de vocês num dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus. Nós vamos trazer um breve pensamento nessa noite a respeito desse texto, que é Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, sem olhar, a Bíblia fala o que, gente? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é um dom de Deus. Eu queria falar brevemente nessa noite sobre graça. Graça. Eu nasci num lar extremamente religioso e minha família inteira era católica. E nós tínhamos e temos parentes até hoje que têm muito respeito por essa religião. E na minha incompreensão de criança, eu aprendi e sempre tive em mente que era possível ser salvo através do ato de cumprir algumas determinações dadas pela igreja e por alguns líderes. Se você cumprisse aquilo ali e você tivesse um comportamento razoável, de acordo com aquilo que a sociedade exigia de você, aquilo ali te fazia aceitável diante de Deus, e por aquilo ali você era salvo. Era salvo, né? Isso parece infantil, mas não é tão infantil, porque com 12 anos eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E frequentando a igreja evangélica, eu conheci também o evangelho e também me acostumei com a igreja evangélica. Me tornei um frequentador de igreja, me tornei um filho de crente, né? Embora o meu pai fosse bem parecido comigo, também fosse só um frequentador de igreja que andava com Bíblia, inário e revistinha, e também foi se converter muito tempo depois, segundo a própria declaração dele, eu me acostumei com a igreja evangélica. E eu fui aprender que faltava alguma coisa muito tempo depois, já jovem, já com uma certa idade, eu comecei a me debater e reparar que alguma coisa faltava e eu precisava buscar isso, porque eu não me bastava e a minha vida, por aquilo que eu era ou tentava fazer, não me justificaria diante de Deus. E eu fiquei 21 anos nessa luta entre religião e a compreensão exata de quem era Deus e o que era a sua palavra. E eu fui me converter com 33 anos, no dia em que eu entendi, e entendendo isso, eu caí de joelhos numa reunião onde havia mais de 500 pessoas presentes, e eu chorei durante muito tempo, porque pela primeira vez na vida eu entendi aquilo que significava a palavra graça, quem eu era e aquilo que Deus havia feito por mim, pela minha vida. E eu fui entender isso com 33 anos de idade.
Por que eu estou contando isso para vocês? Porque me parece que essa letargia, esse sono e essa compreensão, ela se abateu sobre a igreja desde quando se passou os primeiros séculos, e talvez, não sei, mas ali pelo fim do século IV, quando a igreja ela se tornou uma com o Estado, e ela durante muitos séculos, ela parece que ela fechou essa palavra, ela teve a incompreensão de Deus, até que no século XVI, um homem chamado Martim Lutero, ele abriu a palavra de Deus e ele se deparou com esse texto, e ele viu que havia algo errado com a religião, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. E aquele homem então se levanta, e ele se levanta num momento muito difícil da história. Ele tem que se levantar contra todo um sistema e dizer a todo mundo que o sistema não salvava, que a igreja em si não salvava, que as reuniões não salvavam. E aquele homem então, ele dá início a um grande avivamento que vai trazer a igreja até os dias de hoje, com muitas pessoas sérias, coerentes e que pregam a palavra de Deus de uma forma muito gostosa e muito correta. Eu olho para a graça e eu me deparo com situações, desde de Gênesis capítulo 3, eu me deparo com um homem pecando. Gênesis 4, o homem pecando a ponto inclusive de matar o seu próprio irmão, e eu me deparo com Deus atrás do homem, perguntando ele assim: por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu me deparo com o homem em Gênesis 3, perguntando para Adão assim: onde você está? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia por que Caim havia feito o que fez? É lógico que ele sabia. O que esses versículos, desde Gênesis, desde o começo, eles trazem para nós? Eles trazem a palavra graça. Graça. Deus atrás do homem quando o homem não merece absolutamente nada. Deus seguindo o homem dentro do Éden, fora do Éden, apesar de todas as decepções que ele havia sofrido com a criação, que ele havia dado tudo na mão. Deus está diante do homem, se rebaixando, se inclinando diante dele, querendo buscar esse homem para si. E eu começo a olhar para a nossa situação. E eu começo a olhar e pensar se, mesmo depois de eu ter acordado e me colocado de joelhos diante dessa graça, a ponto dela me fazer chorar pelo estado que eu vi, eu enxerguei pela primeira vez na vida quem eu era e quão distante eu estava diante de Deus. Hoje eu falava isso com a minha família, essa semana, falando a respeito desse texto. Eu me pergunto se não tem horas que eu esqueço disso. E me esquecendo disso, eu começo a ser juiz das outras pessoas, eu começo a querer ser maior do que as outras pessoas, e eu começo a me distanciar da gratidão com que o Senhor quer que eu viva diante dele. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, e falando sobre graça, eu queria pontuar essas coisas aqui hoje. Há pouco tempo atrás eu me lembro que eu ouvi uma pregação do Rubens, e aquela noite eu confesso a vocês que eu fiquei fascinado com aquela pregação. E foi a pregação que ele falava sobre Efésios 1, quando ele dizia que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E eu me lembro da introdução do Rubens, quando o Rubens falou a respeito de um episódio que havia acontecido entre o Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro. Quando o juiz Sérgio Moro, saindo do governo, ele disse uma frase dizendo assim: eu não estou à venda. Você lembra disso? Eu não estou à venda. E o Rubens, ele fez questão de cravar o seguinte, que ele não entraria no mérito da questão, mas ele consideraria naquela noite: quanto vale o ser humano? E quanto vale o ser humano para Deus?
E o que me ocasionou, ou me trouxe à mente falar a respeito da graça, foi exatamente um fato que aconteceu essa semana, ou para ser mais preciso, no final da outra semana, em que um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele impetrou um habeas corpus, ele deu um habeas corpus, julgou aquilo legal, e ele colocou um traficante, um líder de uma grande facção criminosa, inclusive com ramos internacionais, e o ministro Marco Aurélio Mello colocou aquele homem na rua, e aquilo causou um grande escândalo para todo mundo, e todo mundo dizia o seguinte: quem é esse homem? Quem é esse homem? Que era para ser o guardião da segurança do povo, e ele coloca um assassino desse na rua. Quem é esse homem? Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui, para vocês que estão ouvindo, sincero e honestamente, alguém aqui se indignou com isso? Com esse fato? Pode ser sincero. Se indignou? Bastante, né? Eu confesso a vocês que eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Mas depois eu comecei a considerar isso. Esse homem colocado para fora, merecendo tudo aquilo que ele estava tendo lá na cadeia, merecendo todo o sofrimento, a solidão, a ausência da sua família, a distância, o isolamento, a comida regrada ali, não sei como é, mas ele merecia tudo aquilo, e aí vem um juiz e solta um homem que certamente já matou uma infinidade de outras pessoas, e eu comecei a me lembrar, sabe de quê? Eu comecei a me lembrar da graça. Eu comecei a me lembrar de mim. E eu olhei para a minha vida, e eu me lembrei de alguns textos, e eu me lembrei que eu sou pai de um filho único. E eu me lembrei desses textos porque no momento em que essa coisa veio na minha cabeça, esse homem sem merecer sair da cadeia, ser liberto, eu lembrei da graça. Eu lembrei de Deus, não proporcionando ou colocando em proporções iguais esses homens, mas eu me lembrei que o que Deus fez por mim foi muito parecido com isso. Eu não merecia nada. E Deus, Ele me deu a liberdade através do sangue do Filho dEle. E eu me lembrei de alguns textos. Queria que você abrisse aí. Abre aí Atos 2, 22, 23. Misa, abre Atos 2, 36. Juninho, abre Atos capítulo 3, versículo 14 e 15. Alex, abre aí Atos 4, verso 10. Atos 2, 22 e 23. A Bíblia fala o quê? Atos 2, 22 e 23. Eu queria que vocês prestassem atenção num termo, numa coisa que ela vai vir e ela vai estar registrada nesses 4 textos, nessa pregação evangelística de Pedro, aqui de 2, e depois também no 3 e no 4. O que está escrito? Agora, Atos 2, 36 fala o quê? Quem que eu pedi? Você, né, Misa? O que fala aí? Primeiro texto, Gênesis leu dizendo o seguinte: esse Jesus que vocês crucificaram. O texto que você leu diz a mesma coisa. Esse Jesus que vocês crucificaram. Esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, Atos capítulo 3, versículo 14 e 15, fala o que, Juninho?
Vocês mataram o autor da vida. E por último, Atos capítulo 4, verso 10, fala o que, Alex? Qual é o termo que aparece nos 4 textos? Qual é o termo? Vocês mataram Jesus. Eles mataram com as mãos deles, Rubens? Não foram? Não foram as mãos deles. Quem matou Jesus na cruz, crucificado, foram a mão dos romanos. E a gente podia entrar num grande debate. Jesus, ele não podia morrer, ele se entregou à morte. Nós sabemos disso. João escreve sobre isso. Se você pegar Atos 2, o começo da pregação de Pedro, vai dizer que em Jerusalém, versículo 5, vai estar escrito lá: habitava em Jerusalém naquela época homens piedosos. E o pio aqui, cumpridor da palavra. Gente religiosa, gente que tinha tudo, todo envolvimento com Deus, mas a Bíblia mostra para eles, sabe o quê? Que o pecado deles havia matado o Senhor Jesus Cristo na cruz. E sabe uma coisa que é muito interessante? No texto, no segundo texto que o Misa leu, no versículo 37, a pergunta deles é o seguinte: o que nós faremos? Porque na hora caiu a ficha de que eles eram culpados da morte do Filho de Deus. Como o Júnior leu, eles lembraram o seguinte: ó, nós matamos o autor da vida. E aquilo causou um burburinho, sabe por quê? Aquilo mostrou para eles quem eles eram, o pecado deles. E eles começaram a viver uma vida de que eles não tinham mais olhos para as outras pessoas. A única coisa que eles queriam viver era uma vida intensa na presença de Jesus, porque eles se reconheciam indignos a ponto de até mesmo morrer por Jesus. Eles compreenderam a graça. Eles compreenderam que diante daquilo que eles haviam feito, a sentença que eles mereciam era a morte. E Deus deu para eles vida. Eu disse para vocês aqui que eu sou pai de um filho único. O Marquinhos é pai de uma filha única. O Gênesis tem só 2 filhos. O Cota tem só 2. O Júnior tem só 2. O Rubens tem 2. O Bruno tem um só e está aqui. E a pergunta que eu faço é o seguinte: se esse texto diz assim, vocês mataram o autor da vida, você Joaquim, você Marquinhos, você Júnior, Misael, vocês são responsáveis pela morte do Filho de Deus. Eu pergunto o seguinte: se alguém matasse o nosso filho, nós sendo pai, sendo mãe, o que viria na cabeça da gente? Eu penso em pelo menos 3 reações, e isso aqui vai me explicar um pouco, para mim entender um pouquinho o que é graça. A primeira reação, vamos fazer junto aqui: quando alguém faz algo muito ruim para o seu filho, qual é a primeira reação que te vem na cabeça? Primeira, a reação humana, o que é? Torcer o pescoço. Vamos traduzindo a palavra no português, a palavra é? Oi? Olho por olho, dente por dente, não é assim? Então a palavra é vingança. Se alguém fez com o meu filho, eu vou fazer com ele também. Eu me lembro de uma família, lá no município de Iuna, lá no Espírito Santo. Tinha 2 famílias, chamada Venâncio e César. Venâncio e César. E essa família era de uma cidadezinha, de um distrito de Iuna, chamada Trindade. Eu me lembro que uma vez eles perguntaram até para um homem chamado seu Atílio Florindo, eles perguntaram ele assim: quem são as 3 pessoas da Santíssima Trindade? Ele falou assim: sou eu, com o compadre Atílio Florindo e o compadre não sei o que César, porque eles moravam em Trindade, né? E essas 2 famílias, a família Venâncio e a família César, um dia eles mataram um filho da família dos Venâncio.
E a família Venâncio fez uma tocaia, e lá em Alegre, de uma vez só, eles mataram 3 da família César. A família César fez uma outra tocaia e matou mais 2 da família Venâncio. No final, sabe o que teve a acontecer? As 2 famílias tiveram que sair, todo mundo de lá. Sumiu todo mundo, porque uma família matava a outra. Vingança. É o primeiro sentimento que vem na cabeça da gente. Há muitos anos atrás, eu estava pregando em Senador Camará, e era um janeiro, e naquele janeiro, eu me lembro como se fosse hoje, o presidente da mocidade, o nome dele era Evi. E o Evi veio, e ele dirigindo ali a mocidade, uma alegria danada, pai de uma garotinha que estava fazendo aniversário de 1 ano, e naquele fim de semana era aniversário dela. Alguns dias depois, os traficantes de Senador Camará mataram o Evi. Esquartejaram ele. Queimaram o corpo dele. E a igreja ficou revoltada. Todos nós ficamos revoltados. E a vontade que nós tínhamos era que todos aqueles homens fossem mortos. Essa era a vontade. E não passou muito tempo, todos aqueles traficantes envolvidos morreram. E honestamente, sabe o que a gente achou? A gente achou bom. E eu seria hipócrita se eu falasse aqui na frente que não. Sabe o que esse texto está falando? Você já teve um pensamento ruim na sua vida, um só? Um pensamento? Foi por causa de você. E foi por causa de mim que o Filho de Deus morreu. Deus não se vingou. O segundo sentimento, fora a vingança, qual a outra coisa que vem na nossa cabeça? Se eu não posso me vingar, se está distante de mim, se isso vai me custar caro, eu faço o quê? Eu clamo por justiça. Eu quero que o camarada seja preso, eu quero que ele seja julgado, eu quero que ele seja condenado, e honestamente, na minha mente humana e verdadeira que Deus, o nosso Senhor, conhece, eu quero que ele faça o que na cadeia? Oi? Morra. A palavra é essa aí, ó. Que ele apodreça na cadeia. Sabe por quê? Porque ele merece aquilo que ele está pagando. Afinal de contas, ele cometeu o quê? Um crime. Sabe o que a Bíblia fala? Eu e você matamos o Filho de Deus na cruz do Calvário. O que nós merecíamos? Tem uma terceira coisa que me vem à cabeça. É mais difícil. É o perdão. Perdão. Eu não sei se eu seria capaz de perdoar quem fizesse tamanha atrocidade a um filho meu. Eu não sei. Mas eu conheço pessoas, vocês se lembram aqui da Vila Luzita, de uma menina chamada Eloá, que ficou 2 dias dentro de um apartamento, e aquele menino que era ex-namorado dela, matou ela com um tiro. A mãe dela deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, eu perdoo ele. Vocês lembram disso? Eu fui pregar para um garoto na cadeia de Muniz Freire, chamado G. Ele matou covardemente o filho da diretora do colégio de Muniz Freire, uma mulher chamada Iris, da Igreja Batista. Sabe o que a Iris fez? A Iris, ela saiu da casa dela, ela entrou dentro daquela cadeia, e ela foi na cela, e ela conversou com o G e disse assim: meu filho, você matou o meu filho, mas eu queria dizer a você o seguinte: eu te perdoo. Eu te perdoo. Difícil, né? Duro demais, né, Misa? Mas quando eu olho a palavra graça, irmãos, nem o perdão explica a palavra graça. Deus não se vingou, Deus não clamou por justiça, Deus não somente perdoou, Deus, Ele mostrou para nós graça. Sabe qual o sinônimo, talvez, que mais explique graça? Absurdo.
Sabe o que que Deus fez? Deus chegou para nós e falou assim: vocês mataram o meu filho. E eu queria convidar vocês, para que, se vocês quiserem, que vocês venham morar comigo para sempre, na minha casa. E eu quero que vocês sejam o quê, meus filhos. Você entende isso? Você entende? João 14, verso 3, ali, quase na hora de morrer, um dia antes. O pessoal está triste, ele começa a conversar com eles, fala assim: olha, não fiquem tristes não. E Jesus fala assim: olha, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar para vocês, eu quero que vocês façam o quê? Eu vou vir buscar vocês para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quem que ele ia vir buscar? Quem eram os caras que estavam com ele naquela mesa ali? Qual foi o papel daqueles camaradas na cruz? O que que eles fizeram? Um fez o quê? Um negou, os outros viraram as costas, o outro duvidou, os outros foram caminhar lá para Emaús. Nós esperávamos que ele fosse o Cristo, mas ele é uma grande decepção para nós. Ou não é isso que está descrito na palavra de Deus, Marcos? E a Bíblia fala que o Senhor aparece para eles, e o que Deus fala para eles, um dia numa casa fechada, eles com medo, sem paz, precisando de uma palavra, de um consolo, de uma palavra amiga, precisando literalmente de paz. Aí Jesus aparece e anda dentro da casa, não sei como é que ele entrou, e ele fala uma frase. Qual é a frase? Paz seja convosco. Ele faz questão de aparecer num dia com um único objetivo: aparecer para um camarada que num momento difícil da vida havia duvidado dele, que era Tomé, e ele aparece para Tomé. Coloca a mão aqui, Tomé. Ele aparece para Tomé. Ele aparece no mar de Tiberíades, lá na praia, e ele prepara peixes, ele prepara um churrasco, quando os discípulos não haviam pescado sequer um peixe. Da onde que ele arrumou peixe? E ele prepara comida e chama eles para comer juntos. E não diz a Pedro assim: Pedro, por que você me traiu? Ele fala para Pedro uma outra frase. Ele fala o quê? Você me ama, Pedro? Você me ama? Você consegue entender graça? Eu não sei explicar, irmãos. Talvez para mim a frase que mais defina graça é a palavra absurdo. Que Deus é esse? Que é capaz de amar a gente sendo a gente quem a gente é. E eu entendo uma coisa, irmãos, a respeito de graça. Se eu desse valor de fato àquilo que é graça, eu viveria muito melhor com as pessoas que estão do meu lado. Porque eu seria incapaz de julgar uma delas por qualquer ato que elas cometessem. Porque se alguém foi perdoado e foi amado como eu fui, eu não tenho o direito de colocar ninguém em julgamento. Então eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que Ele me amou tanto, que Ele não se vingou em mim, Ele não cobrou a sua justiça em mim, Ele não apenas me perdoou, mas Ele me fez um filho dEle. E eu entendi que o céu é um lugar de pecadores perdoados. E eu fui perdoado dos meus pecados. Depois de 21 anos de igreja cristã evangélica, casa de oração.
Depois de 21 anos eu entendi quem eu era. E eu quero crer que talvez hajam pessoas no nosso meio que ainda não entenderam que o céu é um lugar de pecadores perdoados. E para a gente ser perdoado, irmãos, a gente precisa chegar diante do Senhor e dizer assim: Pai, me perdoa, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Ah, irmãos, se a gente entendesse de fato o que é graça, eu acho que a nossa vida seria muito diferente da vida que a gente vive. Que Deus nos abençoe. Amém.